Hoje nós vamos conversar sobre quais as minhas sensações ao voltar de uma projeção astral depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, ciência, projeção astral, autoconhecimento, ou seja, evolução. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre quais as minhas sensações ao sair do corpo. E aí eu falo as questões visuais, as questões táteis, falo também sobre cheiro, falo um monte de coisa sobre quais as minhas sensações fora do corpo físico. Então esse vídeo é necessariamente o contrário, né? Qual a minha sensação ao voltar para o corpo físico? O que eu sinto, sabe? E é legal isso porque a gente se pergunta isso, principalmente a pessoa que não teve ainda projeção astral, ou pelo menos não teve projeções clássicas de você sentir toda a saída do corpo e depois sentir todo o processo de reentrada. Então é comum esse tipo de pergunta, eu me fiz, sabe, durante um bom tempo, até que consegui responder para mim mesmo, tendo uma experiência. E é sobre essa primeira experiência que eu quero conversar com vocês. Essa sensação de voltar para o corpo físico, eu pude já percebê-la na minha primeira projeção astral lúcida, sabe? Consciente, 100% consciente e autoinduzida. Eu lembro direitinho, sabe por quê? Porque foi ruim. Não a projeção foi legal. Foi ruim voltar, porque lá estava tudo tão bom, estava tudo tão leve, eu não precisava respirar, sabe? Era como se você tivesse tirado todo o meu peso, sabe? Eu peso agora 80 quilos, é como se tivesse tirado todos os meus 80 quilos e agora eu não peso nada. Era uma coisa assim, eu senti isso na primeira viagem astral. Nem sempre é assim, às vezes a gente se sente mais denso, tal, se sente pesado, tem dificuldade de voar, até de caminhar. Mas nessa não, nessa eu estava me sentindo muito leve, muito calmo, muito tranquilo. Então ali, flutuando, tal, alguma coisa aconteceu, me distraí e voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu estava deitado na rede. Eu lembro direitinho, eu voltei e respirei, sabe? Primeira sensação que eu tive foi de sentir os pulmões inflarem, sabe? A primeira sensação. E eu até tive uma certa falta de ar, porque essa experiência ela demorou um pouquinho. Eu fiquei um certo tempo ali no plano espiritual, ali desdobrado, consciente. Ela teve um certo tempo ali. E tempo o suficiente para que eu me sentisse habituado àquele espaço, à física daquele local. Então, quando eu voltei, foi como se alguém tivesse colocado um peso nas minhas costas, um peso muito grande, mas não só um peso físico, mas um peso de raciocínio, porque lá era tudo tão rápido, sabe? Eu escutava um negócio e via, e eu estava sentindo, estava compreendendo melhor os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo ao mesmo tempo, e muitas informações, e elas não eram conflitantes, pelo contrário, elas se complementavam e elas faziam muito sentido para mim. Então era como se eu tivesse um super cérebro, algo assim. E quando eu voltei, não, sabe, uma simples conta, um simples raciocínio, ele demora a completar. É como se você estivesse usando um computador, sabe, de décadas atrás. Era um negócio assim. E a outra sensação também foi um peso, sabe, eu me senti muito pesado, eu levantei as mãos assim. Era como se eu tivesse entrado em um carro, sabe? Entrado em um veículo. Essa foi exatamente a sensação. Imagine que agora você está aqui, né? Você tem seu carro aqui no plano físico e você entra nele. Quando você entra no carro, você ganha velocidade, né? O carro, ele passa a ser uma extensão do seu corpo. Ele é uma extensão do seu corpo, né? São só mais algumas pecinhas ligadas à sua mão, ligadas ao seu pé, né? Que você tá, é uma extensão do corpo. E essa extensão faz com que você fique mais rápido, mais confortável, um monte de coisa, né? Você pode controlar ali o ar-condicionado, colocar um som, você tem muitas opções, legal, é um upgrade do seu corpo, o carro, digamos assim. Então, imagine sair desse carro, né? Sair dele e fazer o mesmo trajeto que você fez com o carro, sabe? Você vai sentir que a coisa é pesada, né? Que demora. É a mesma sensação, a sensação que eu tive foi de ter saído de um veículo muito mais poderoso, muito mais potente e voltado para um veículo muito lerdo, sabe?
E é uma verdade, os projetores falam sempre isso, né? Fora do corpo as coisas são muito diferentes, sabe? Elas são muito diferentes. O processamento de dados é mais intenso. Principalmente se você está ali um pouquinho mais lúcido, tendo um certo controle, né? É uma coisa mais intensa. Então voltar me deu essa sensação que eu estava me limitando. Felizmente eu não tive nenhum lapso de consciência nessa minha primeira experiência. Porque se ela tivesse durado talvez uns 5 segundos a mais, eu teria esquecido. Mas como ela não durou, eu voltei pro corpo exato. Eu senti tudo, voltando, respirando. Aí eu me levantei da rede assim, sabe? Ainda fiz assim, pesado. Fiquei pensando, raciocinando. Saiu também um peso das minhas costas de vida após a morte, né? Que eu tinha muitas dúvidas. Depois dessa primeira projeção já não tinha mais dúvida, porque não tinha como mais. Essa primeira projeção, inclusive, já rolou até comprovação. Tem ela aqui no canal. Acho que é a minha primeira projeção astral, minha primeira viagem astral. Vocês encontram aqui. Então, as duas principais sensações que eu tive até hoje foi a sensação de peso, né? De peso. E aí peso, entendam, tanto o peso físico quanto essa questão de respirar. E a limitação lógica, a limitação na velocidade do raciocínio. Acho que essas são as duas principais, assim, que eu volto, eu abro o olho e... de novo, tava tão bom lá, né? Mas essa limitação aqui também, ela esconde grandes ensinamentos, né? Não à toa estamos aqui. Imagine se você não precisasse comer, né? Você não precisasse comer, não precisasse dormir, não precisasse fazer nada, né? Você seria feliz se você não precisasse fazer nada? Você sabe que muita gente não se sentiria feliz? Eu conheço pessoas aqui que quando não tem nada para fazer não se sentem felizes. Quando as contas estão pagas, quando está tudo certo, não se sentem felizes. Se sentem felizes quando tem alguma coisa para fazer. Tipo um trabalho e tem que pagar conta e tal. Tem gente que é assim, e eu conheço gente assim. Quando fica em casa sem nada para fazer, quando tudo está pago, não se sente bem. Então, esse processo existe. E aqui no planeta, o planeta traz isso, traz esse aspecto mais denso, mais grosseiro, onde você tem mais problema para resolver e você pode trabalhar mais, com mais intensidade as questões que te afligem, sabe? As questões que deixam você debilitado, né? Então, se você tem questões emocionais para resolver, preguiça, um monte de coisa, aqui é o lugar certo para resolver isso. É o lugar certo porque não tem como fugir, né? Não tem, até tem, mas não é nada bom. Então, é uma grande oportunidade estar aqui no corpo físico, lidar com esses problemas todos, lidar com os problemas que o corpo físico vai tendo, né? O corpo biológico vai tendo uns probleminhas, a gente vai lidando com isso, tentando compreender que nós não somos o nosso corpo. A projeção astral ajuda demais nesse aspecto, que nós não somos o nosso corpo. Eu tô aqui agora, eu gosto da minha aparência jovem e tal, mas não vou ficar assim por muito tempo, né? Daqui a pouco vai estar tudo enrugadinho, tudo assim, ó. Vai estar. E é isso, sabe? A gente tem que pensar nisso, tem que pensar nessas questões, porque uma hora chega tudo isso. E essas sensações de dificuldade, quando a gente volta para o corpo físico, elas são mesmo para serem compreendidas, para serem vividas, né? Com certa tranquilidade, até onde a gente conseguir. E assim a gente vai caminhando até acharmos as nossas pontas soltas, juntar tudo direitinho e ficarmos um pouquinho mais equilibrados. Pelo menos sairmos daqui um pouquinho melhor do que quando chegamos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Em outro vídeo eu quero abordar um pouco mais sobre essas questões da vivência no mundo espiritual, né, e a vivência no mundo físico. Por que a gente precisa estar aqui no físico para resolver algumas questões? Já falei um pouquinho aqui nesse vídeo sobre isso, mas eu quero me aprofundar em outro vídeo. Falarmos um pouco sobre como funciona a evolução no mundo espiritual, e aí eu posso até trazer alguns textos espíritas, sabe,
universalistas sobre o assunto e trazer experiências pessoais também. E a gente faz um paralelo sobre até onde a gente consegue ir em termos evolutivos com a consciência que a gente tem hoje, até onde a gente consegue ir, sabe? Até onde a gente consegue evoluir com a consciência que a gente tem hoje lá no mundo espiritual, estando lá. Será que aqui não é mais rápido? Será que aqui as coisas não são mais difíceis e por isso mais rápidas da gente resolver logo? Em outro dia eu abordo esse assunto. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Gratidão. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos. Se gostaram, deem like e valeu!